Vamos retomar então, meus amigos? Indo já para a conclusão, 10h30, meio-dia a gente conclui, né? Eu sei que tem algumas pessoas que vão precisar sair antes, então fiquem à vontade. Eu combinei com o nosso amigo ali, como é seu nome mesmo, amigo? O Ayrton, né? De um microfone ficar à disposição de vocês ali. Então, assim, alguém, quando quiser fazer alguma pergunta, é só pegar o microfone ali, aí um pode passar para o outro, tá? Para não ter que ficar indo toda hora, né? E não ter esse risco do pessoal que está em casa não ouvir. Quer deixar? Deixar ali na mesinha. Aí, quando alguém for fazer a pergunta, é só pegar o microfone ali, tá bom? O pessoal da frente aqui, eu empresto o meu. Então, vamos lá. Pessoal, vamos lá. Um caso real trazido ao judiciário que gerou esta ementa. E a ementa? Eu falei o que é acórdão, falei o que é súmula, súmula vinculante e ementa. O que é uma ementa? O senhor sabe dizer? Então, meus amigos, a ementa, ela é o resumo do acórdão. Resumo do acórdão. Então, toda vez que a gente vai trazer uma decisão para vocês assim, a gente não traz a decisão na íntegra. A gente traz só a ementa, que é o resumo do que foi decidido ali, tá bom? Então, vamos ver essa ementa. Administrativo, que é o ramo do direito, que está sendo discutido aqui. Mandado de segurança, o tipo da ação. Fraude em licitação. Opa, teve aqui uma fraude sendo praticada na licitação. Sanção de inidoneidade para licitar. Então, aquela empresa ali, ela foi sancionada com a mais grave das sanções, que é a tal da inidoneidade, declaração de inidoneidade. A administração falou para aquela empresa, você é desonesta. Restabelecimento, prescrição da pretensão punitiva. Eu vou passar meio batido algumas coisas que não são necessárias. Não ocorrência, ampla defesa e contraditório, não observância. Então vejam só, a administração falou para a empresa, você é inidônea. Só que para falar isso, não respeitou a ampla defesa e não respeitou o contraditório. Então a justiça garantiu a ela a segurança, ou seja, desfez aquele ato, né, pelo qual a empresa tinha sido sancionada. Tá? Vamos ver aqui o detalhe, né? Insurge-se na ação contra o restabelecimento da sanção de inidoneidade para licitar, aplicada pelo ministro de Estado das Comunicações, em virtude de suposta fraude à competitividade de certame licitatório instaurado nos Correios. A ação se fundamenta basicamente nos seguintes argumentos. Contrariedade ao devido processo legal e à ampla defesa, pois a revisão da decisão que suspendeu a aplicação da penalidade ocorreu sem o contraditório. Ao mesmo passo, a Constituição impõe à administração a observância da legalidade, atribui aos litigantes em geral, em processos judiciais ou administrativos, a obediência à garantia fundamental contraditória. Todavia, não se deve confundir o poder de agir de ofício, ou seja, de iniciar um procedimento independentemente de provocação, com a tomada de decisões sem a prévia oitiva dos interessados. É nesse contexto, portanto, que se inserem os enunciados aqui. O contraditório e a ampla defesa são valores intrinsecamente relacionados com o Estado democrático de direito. Então, nós não estamos mais no totalitarismo, no absolutismo lá dos reis medievais, dos reis, né, dessa idade moderna também, que faziam e desfaziam conforme eles queriam. Nós estamos no Estado democrático de direito, nós temos lei. E vivemos, então, sob o império da lei. Se a lei diz que tem que ter contraditório, nós temos que observar o contraditório. Então, olha aqui. O contraditório e a ampla defesa são valores relacionados ao Estado democrático de direito. E tem por finalidade oferecer a todos os indivíduos a segurança de que não serão prejudicados nem surpreendidos com medidas interferentes na liberdade e no patrimônio, sem que haja a devida submissão a um procedimento prévio, né? Prévio procedimento legal. Então, vamos só ficar com o sublinhado aqui, ó. Nós temos a segurança de que não seremos prejudicados nem surpreendidos por medidas que interferem na nossa liberdade ou no nosso patrimônio, sem que haja um prévio procedimento legal.
em que se respeite o contraditório e a ampla defesa. É uma garantia que nós temos, todos nós. Olha aqui, ó. Ao restabelecer a sanção de inidoneidade para licitar, que havia sido suspensa anteriormente, sem sequer abrir vista dos autos à parte interessada para aduzir o que de direito, a autoridade coatora deixou de observar os princípios da ampla defesa e do contraditório, o que acarreta a nulidade desse ato. Então, nesse caso aqui, uma punição tinha sido aplicada à empresa, que era a declaração de inidoneidade. Na sequência, essa punição foi tirada. Não se fala aqui o motivo, né? E a administração, sem ouvir o prejudicado, fez o quê? Restabeleceu a penalidade. A empresa, então, entrou com mandado de segurança e houve a decisão no sentido do que queria a empresa. Anulou-se aquele ato que restabeleceu a punição porque não houve o contraditório nem a ampla defesa. Muito bem. Então, o que é a tal da ampla defesa? O contraditório a gente já falou, né? Que é aquele direito que todos nós temos de trazer as nossas razões para que sejam consideradas antes da decisão final. Então, trazer as nossas razões, trazer um outro ponto de vista, contar a nossa versão da história. Isso aqui é uma coisa importante, gente, para tudo, né? Às vezes você tem dois amigos lá, um briga com o outro, um vem, conta para você a história, nossa, você fica achando o outro lá um monstro, mas não ouviu o outro lá. Quando ouve o outro, aí você, opa, mas não foi bem daquele jeito lá, né? Então é importante a gente sempre estar aberto, e principalmente na função que nós estamos desempenhando aqui, a ouvir os dois lados da história, né? Não ficarmos só com um dos lados da história, né? Então, o que é a ampla defesa? Então, é a garantia que nós temos que uma decisão só será tomada contra nossa liberdade ou nosso patrimônio se depois de oferecidos os instrumentos protetivos para resguardar aquela nossa situação que está sendo atingida. Então, o direito, ele nos oferece diversos instrumentos. Então, a ampla defesa é nós podermos utilizar desses instrumentos que o direito coloca à nossa disposição. Por exemplo, o processo administrativo é um dos instrumentos que o direito prevê para garantir, né, que nós asseguremos os nossos direitos, que nós asseguremos as posições que nos são favoráveis. A existência do processo administrativo já é parte desses instrumentos garantidores, né, dos nossos direitos. Essa ampla defesa aí consiste também... Só um pouquinho, deixa eu botar o senhor para falar aqui. A ampla defesa aí consiste também na sua versão de ver o seu contraditório não respeitado, igual há pouco foi comentado pelo professor, que às vezes o contraditório existe, está lá, mas ele não foi devidamente observado. Por mais que fosse razoável as razões do contraditório, ele não foi respeitado. Já tinha uma decisão previamente prevista e essa decisão manteve-se. Quer dizer, essa ampla defesa consiste também nessa situação? A ampla defesa, ela envolve todos os passos que antecedem a decisão que vai ser tomada favorável ou contrária a nós. Então, assim, tudo que faz parte, né, do momento anterior, todos os instrumentos que são previstos e assegurados em nosso favor no momento anterior à decisão, estão integrados na ampla defesa. Né? Então, assim, eu estava falando aqui, o processo, por si só, já é um instrumento de defesa. Porque o processo ele prevê uma série, sempre que a gente fala processo, nós temos que pensar numa série concatenada, ligada de atos, que se sobrepõem, que eles têm segmento uns aos outros, tendendo a um determinado fim. O fim do processo administrativo é produzir uma decisão, favorável ou contrária à pessoa. Então, assim, nós temos atos sendo praticados ali.
um dos atos do processo administrativo é dar ciência àquele que está sendo acusado, vamos dizer assim, das acusações que recaem sobre ele. Vamos colocar essa situação aqui de uma empresa que pisou na bola lá com a gente. E, pessoal, uma coisa importantíssima, seguinte, a gente quer garantir a qualidade nas nossas contratações, correto? A gente faz licitação com uma preocupação com a qualidade. Não queremos que os contratados nos tragam produtos e serviços de baixa qualidade. É uma preocupação que nós temos que ter. E muitas vezes nós temos que usar o tipo de licitação menor preço para as nossas contratações. Como comprar pelo menor preço garantindo a qualidade? É um desafio para todos nós. Esse, inclusive, foi o tema do meu trabalho de conclusão de curso na graduação. Instrumentos garantidores da qualidade das licitações sob o tipo menor preço. E uma coisa que a gente precisa fazer é sancionar as empresas que pisam na bola conosco, nos nossos contratos. Porque senão, gera uma sensação para a empresa de que ela pode fazer o que for, que nada vai acontecer com ela. Quem tem filho aqui? Olha, legal. Os meninos são peralta, né? Aí vamos dizer assim, o menininho, você está lá com ele, em casa, no sofá, você fala com ele meio assim, não é para fazer, ele abre a mão e te dá um tapa bem na cara. Tal! Se você der risada e achar bonitinho, numa outra situação que você falar com ele da mesma forma, ele vai fazer o quê? Sentar a mão na cara de novo. E sujeito, quando ficar grande, querer bater em você. Se na hora que o menininho faz uma coisa dessa, você pega, olha firme para ele, dá uma bronca e põe ele de castigo e uma reprimenda, vai ser difícil ele fazer de novo. Então, empresa que contrata com a gente é assim também. É que nem filho da gente. Se a gente não, no momento do mal feito lá da empresa, se a gente não toma uma medida corretiva para mostrar para ele que aquela conduta é uma conduta inaceitável, não tenham dúvida, meus amigos, eles vão repetir aquela conduta. Porque não está tendo reprimenda nenhuma. Para ele é uma situação mais favorável entregar um produto de qualidade inferior àquele que cotou, atrasar na entrega, marcar com você prazo e não cumprir os prazos avançados, dizer que vai trocar um material e não trocar, e ficar tudo por isso mesmo. Então, é uma situação que leva o fornecedor, o contratado, a achar que ali está valendo tudo, que pode fazer o que for, que não vai ter nenhum tipo de resposta da administração. Então, nós temos que sancionar as empresas como um dos instrumentos que nós vamos utilizar para garantia da qualidade em contratações futuras. Numa próxima vez, ele fala, opa, tomei lá uma cacetada da última vez que eu fiz uma besteira lá, agora eu vou me cuidar para não acontecer de novo. Érico, você ia fazer uma pergunta, Érico? O município nosso lá fez uma contratação, um registro de preço de mercado. Aí participaram 3 mercados da cidade lá. Um deles baixou o preço quase que impossível para atender, mas ainda era preço possível praticar. Só que daí agora o município chega lá com a requisição e a maioria dos produtos eles não diz que não tem para oferecer. Tipo assim, daí entra a dificuldade de como que vai ter esse produto, pegar em outro mercado, se foi com eles que licitou. Qual que seria a melhor punição nesse caso? O município fez um registro de preço no mercado. Material de expediente, alguns materiais de expediente, gênero alimentício, de limpeza. E 3 mercados do município participaram. Só que um, que ganhou a maioria dos itens, que jogou o preço lá embaixo, ele chega agora na hora de pedir as mercadorias, eles dizem que não tem a mercadoria. E realmente não tem mesmo, a maioria deles que pede. Inclusive, eu pedi eu cotei alguns itens com eles para a Câmara lá também, me vi que não tinha condição de atender o orçamento deles e descartei. Agora a prefeitura eles compraram.
Aqui nós estamos num célebre caso, né, de fornecedor contratado não atendendo o chamamento da administração para executar o contrato, né? É uma negativa aqui de execução desse contrato. Ele está se negando a dar cumprimento à parcela que ele assumiu ao assinar o contrato. Então, descumprimento contratual, né? Então, você muito provavelmente tenha lá no seu instrumento contratual, né, ou pré-contratual, a ata de registro de preços, a previsão para esse tipo de situação, né? Deve ter lá a estipulação de multa, deve ter lá o aviso da possibilidade da rescisão do contrato, deve ter lá o estabelecimento das sanções decorrentes das inexecuções contratuais. O que você tem que fazer? É colocar o teu contrato para funcionar. Pegar essas cláusulas, né, previstas lá, abrir um procedimento administrativo, porque nós não podemos impor nenhum tipo de sanção, seja patrimonial, seja a liberdade de participação em futuras licitações, não podemos adotar medidas contrárias sem que seja por meio do devido processo administrativo, né? E o que é o devido processo administrativo? É você dar aviso a ele, né, de que a conduta dele foi observada, não é uma conduta aceita, de forma oficial, né, por meio de comunicação oficial, né, descrevendo a conduta que ele adotou, né, fazendo comparação da conduta às vedações contidas no contrato, dizendo, olha, você fez isso, isso e isso, por meio da cláusula tal e tal do contrato, é uma conduta inadmissível, né? Em razão disso, estamos aplicando ao caso a cláusula tal e tal do contrato com as seguintes sanções. E coloca lá e dá o aviso. Abro, a partir do momento do recebimento desta, o prazo de tantos dias para a produção de defesa, né? É isso que nós estamos falando, contraditório, dar a ele a oportunidade de se justificar, né? Vai ter que fazer uma nova para aqueles itens ali. Não. Até porque a proposta deles já não está mais válida, a licitação já foi homologada, concluída, né? Vai ter que licitar novamente aqueles itens ali resultantes da rescisão contratual. Tá bom? Alguém ia fazer pergunta aqui na frente? Então vamos lá, gente. Então, olha só, né? Alguns princípios que a gente precisa observar aqui falando de processo administrativo. Como eu estava falando para vocês, o processo administrativo, né, ele já é um instrumento dessa nossa ampla defesa. E nós temos alguns princípios que nós temos que observar aqui no processo administrativo. Primeiro, princípio da audiência do interessado. Princípio da audiência do interessado. Ouvir o que o interessado tem a dizer. 2. Princípio da acessibilidade aos elementos do expediente. Ele tem que ter condições de pegar os autos do processo, para tirar cópias, para verificar o que foi dito a respeito dele, quais são as provas que a administração tem daquilo que ela está alegando, enfim, os documentos inerentes a essa situação. Ele tem que ter esse direito de ter acesso a esses autos. Princípio da ampla instrução probatória. Nós temos que dar o direito dele produzir algum tipo de prova. Se ele fala assim, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu posso provar, só que eu preciso de alguns dias para obter essa prova, né? Temos que, se for razoável, né, o prazo, podemos estabelecer, olha, eu te dou tantos dias aqui para isso. Prazo razoável, né? Não vai falar assim, ó, eu te dou 20 minutos, tá? Você produz a prova e traz aqui para mim. Se você não trouxer, eu vou julgar sem a prova, né? Então temos que ser razoáveis. Princípio da motivação. Tudo o que a gente fizer no âmbito do processo tem que ser motivado. As decisões que nós tomamos têm que contar com motivação. Princípio da revisibilidade. Uma vez decidido, temos que dar o direito do recurso. É um princípio importante. O direito de ser representado e assistido, né? Ele não pode, o dono da empresa, o sócio gerente, estar lá no dia de um determinado ato. Ele constitui um procurador, né? Nós não podemos dizer assim, não, tem que ser o dono. O procurador eu não aceito aqui, né? Por quê? Direito de ser representado e assistido.
Se ele quiser colocar um advogado para fazer a defesa, tranquilo também, direito dele. Princípio da lealdade e da boa-fé. Né? Isso aqui é muito importante. Nós não podemos ficar escondendo informações, né? Ou vendo que a coisa está indo num lado que não é bem aquele lado, com informações escondidas, para lá na frente a gente falar, opa, mas tinha isso aqui que você não viu, agora se ferrou. Né? Então a gente tem que, desde o primeiro momento, usar dessa boa-fé, dessa honestidade, também da nossa parte para com a empresa, trazendo aos autos aquilo que precisa ser trazido, né? Esclarecendo para ele o que precisa ser esclarecido. Né? Podemos esquecer da lealdade e da boa-fé. E o princípio da verdade material, que é a busca da verdade efetiva. Né? Buscarmos, de fato, saber o que aconteceu. Dentre dos instrumentos da ampla defesa, nós temos dois muito importantes. Um é a impugnação, o outro é o recurso. A impugnação, pessoal, a gente falou um pouquinho a respeito dela ontem, né? E a impugnação, ela é um instrumento de defesa típico do procedimento licitatório, previsto na Lei 8.666. Né? Como eu falei para vocês ontem, uma vez que a gente publica o edital ele não pode mais ser alterado. Né? De regra, o edital publicado ele deve permanecer o mesmo daquele instante da publicação até a conclusão do procedimento licitatório com a homologação do resultado da licitação. Né? Mas pode ser que ao publicar o edital nós tenhamos praticado algum ato que se demonstre atentatório ao direito de alguém. E esse alguém, dentro dessa concepção que nós estamos trazendo, de um Estado democrático de direito, onde nós temos garantias asseguradas a nosso favor, essa pessoa tem que ter o direito de falar e de ser ouvida. Então, quando nós lançamos um edital, nós precisamos assegurar às pessoas o direito de falarem contra o nosso edital e de terem as suas vozes ouvidas. Então, lá no artigo 41 da Lei 8.666, nós temos o seguinte: a administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada. É um reforço do princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Expressamente estamos vendo no artigo 41 que, uma vez que o edital tenha sido publicado, não podemos descumprir as regras ali colocadas. Parágrafo 1º do artigo 41. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta lei, devendo protocolar o pedido até 5 dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a administração julgar e responder à impugnação em até 3 dias úteis. Então, o artigo 41, ele coloca que a administração está vinculada ao edital. Não só a administração. Aqui a gente também pode entender que todos os participantes da licitação estão vinculados aos termos do edital. Mas já coloca no parágrafo 1º, esta ressalva em prol da sociedade. Dizendo assim, a administração está vinculada, mas se houver um ilícito, se houver uma ilegalidade nesse edital, há a possibilidade da impugnação. Então, a lei fala que qualquer cidadão não precisa ser empresa, não precisa ser licitante. Qualquer pessoa do povo. E aqui, a respeito de cidadão, nós temos lá na lei da ação popular o conceito de cidadão para a propositura da ação popular, que corresponde àquela pessoa que está com os seus direitos políticos em pleno vigor. Então, lá na ação popular, para ser considerado cidadão, você tem que fazer prova da sua condição de eleitor, apresentar o título de eleitor para poder manejar a ação popular. Na lei de licitações, nós não temos este vínculo a essa condição.
Alguns autores entendem que sim. Quando a lei diz cidadão, tem que comprovar a regularidade eleitoral, inclusive aqui. Outros autores entendem que não. Cidadão é o fato da pessoa conviver na sociedade. Já tem, né, a condição de cidadão, sendo maior de idade, né, estando no gozo das plenas capacidades, né, para a prática dos atos da vida civil, ele poderia vir e pleitear a impugnação. Eu sou da tese de que nós não precisamos fazer a aproximação com o conceito da ação popular. Aqui, qualquer pessoa maior de idade, né, está em condições de fazer impugnação do edital. Tá? Então, qualquer cidadão, por irregularidade na aplicação da lei, deve protocolar um pedido. Pedido do quê? O pedido de mudança do edital, né? Ele está insatisfeito com alguma regra do edital, então ele tem que protocolar o seu pedido de alteração daquele edital, porque quando a gente impugna, a gente está querendo ou alterar ou suprimir parte do que está sendo trazido pelo edital. Mesmo que ele não tenha interesse no objeto do contrato? Aqui, qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Digamos lá que o senhor, né, comece a ler os editais lá do seu município. Qual é o município? Santa Mariana. Né? Começa a ler os editais. O senhor é da Câmara ou da Prefeitura? Da Câmara. O senhor começa a ler os editais lá do prefeito lá. Né? E identifica lá no edital do prefeito lá o direcionamento por meio da descrição do objeto para uma determinada marca. Você sabe lá que, vamos dar um exemplo, um veículo. Está querendo comprar um veículo. O cunhado do prefeito lá, ele é dono da concessionária da Volkswagen. Aí ele coloca lá a especificação do veículo, direcionando, ele não fala que ele vai comprar um Jetta, mas as características do veículo ali, todas elas batem com Jetta e excluem os demais veículos daquela contratação. O senhor conhecedor de carro bateu o olho, ele falou, opa, está comprando Jetta, e quem vai participar é o cunhado do prefeito. Né? Uma das coisas que o senhor pode fazer, antes de fazer outras, é impugnar o edital de licitação. Mesmo o senhor não tendo empresa, né? O senhor, no caso, é vereador? O senhor é contador, né? O senhor não é vereador, não tem atribuição de fazer fiscalização dos atos de gestão do prefeito, é um cidadão. O senhor pode chegar lá e apresentar uma impugnação. Estou impugnando a especificação desse item, porque aqui há um direcionamento. Né? Então, é uma irregularidade, porque não pode existir direcionamento. A licitação ela tem que estar afinada com a isonomia. E a isonomia é incompatível com o direcionamento. Tá? Então, esse pedido aqui, né, de alteração do edital, ele deve ser apresentado até 5 dias úteis, antes da data fixada para a abertura dos envelopes. E a administração, ao receber o pedido, deve julgar este pedido aqui em até 3 dias úteis a contar do recebimento dele. Tá? Então, isso aqui que a gente falou, né? Já dei o exemplo aqui. Né? Isso acontece mais comumente pelos próprios interessados, não por cidadãos, quaisquer cidadãos. Geralmente são as próprias empresas que batem o olho lá no edital e identificam. Opa, olha só, está pedindo algo aqui que só um tem para apresentar. Então eu vou impugnar esse edital, né, para fazer valer a isonomia. Procedimento da impugnação. Né? Então vamos lá. A lei está diferenciando aqui o cidadão do licitante. Porque em outro momento, a gente vai ver, a lei fala do licitante. Tá? É interessante notar que qualquer cidadão detém legitimidade para promover a impugnação. Né? Como diferenciar o cidadão do licitante se antes da abertura da licitação nós não sabemos quem será realmente participante da licitação? Como é que a gente pode dizer que uma pessoa, antes da licitação ter sido aberta, que ela é licitante ou que ela é um mero cidadão querendo impugnar? Né? Alguém pode falar, né? Pessoa física, pessoa jurídica, né? Mas a pessoa jurídica, ela pode não ser licitante, porque ela pode não vir participar da licitação, né?
Às vezes a pessoa está impugnando não em nome da empresa, está impugnando em nome próprio, mas ela virá a ser uma licitante, né? Então, na verdade, assim, a gente faz uma verificação da potencialidade que aquela pessoa ela tem de vir a ser licitante, né? Se ela, de fato, impugnar em nome da pessoa jurídica, e a pessoa jurídica detém no seu objeto social, né, compatibilidade com o objeto da licitação, podemos entender que ela é uma licitante em potencial, né? E aí podemos tratá-la dessa forma. Para o cidadão comum, o momento para apresentar sua impugnação é até o 5º dia útil que antecede a abertura da licitação. Então, a gente conta de trás para frente, utilizando a regra do artigo 110, né, que é aquela mesma do processo civil, que a gente exclui a data do início e computa a do término, né? Então, vamos ver o exemplo aqui, ó. Publicação do edital de tomada de preços, né, que tem prazo de 15 dias entre a publicação e a abertura. Então, no dia 9, publicação do edital no dia 9. Este dia não é computado, né? Então, o primeiro dia da contagem, dia 10. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá? Então, abertura do certame, né, no dia 24. Tá? Então, agora temos que contar 5 dias úteis antes da abertura, que será no dia 24. Então, o dia 24 é o dia do início da contagem, a gente não conta, porque é a regra do artigo 110 da Lei de Licitações, que é a mesma do Código Civil. A gente exclui o dia do início da contagem. Tá? Então, vamos lá. Então, não pode ser contado, né? Então, o primeiro dia útil é o dia 23. Tá? Dia 23. Domingo e sábado não é dia útil, né? Então, nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a segunda-feira é o dia fatal para a apresentação, o dia 16, né, para a apresentação da impugnação por qualquer cidadão. Então, não. É até o 5º dia útil antes. Tá? Então, dia 16. Então, apresentada a impugnação, a administração tem até 3 dias úteis para responder, né? Tem que responder até o dia 19. Ok? Se a administração não cumprir esse prazo, o que acontece? Ou responder, né? Não responde ou responde depois do prazo. O que acontece? Ao cidadão resta representar junto ao Tribunal de Contas. Olha só. Artigo 113, parágrafo 1º. Qualquer licitante, contratado ou pessoa física ou jurídica poderá representar ao Tribunal de Contas ou aos órgãos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na aplicação da lei. Os tribunais de contas e os órgãos integrantes do sistema de controle interno poderão solicitar para exame, até o dia útil imediatamente anterior à data da abertura do recebimento das propostas, cópia do edital de licitação já publicado, obrigando-se os órgãos ou entidades da administração à adoção de medidas corretivas pertinentes que, em função desse exame, lhes forem determinadas. O Tribunal de Contas, inclusive, ele pode determinar a suspensão da abertura. Né? Se você provocou, não teve a resposta no tempo adequado, então você leva ao conhecimento do Tribunal de Contas e pede a suspensão, né, da abertura até que aquilo que até que a sua provocação seja respondida. Outra via de controle a respeito disso aqui é a via judicial, ou também, né, seja pelo mandado de segurança ou pela via da ação popular. Tá? Então aqui tem a previsão, né, da Lei 4.717, que é a Lei da Ação Popular, dizendo o seguinte: qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos estados, dos municípios. Se aquela situação que você provocou, ela tem essa possibilidade de lesar os cofres públicos, há um direcionamento, e você vê que aquele direcionamento ele não vai respeitar a economicidade, porque vai trazer para a administração um produto que não é o mais barato, né? E no caso poderia ser, você pode manejar a ação popular, né? Toda vez que há
a possibilidade de um ato lesivo ao patrimônio da União, dos Distritos Federais, do Distrito Federal, dos estados ou dos municípios, a gente pode propor a ação popular. E eu trago aqui mais uma ementa. Vamos ver. Direito administrativo, apelação civil, ação popular. Terceirização de concurso público. Né? Diga, Érico. Só um pouquinho. Poderia só me esclarecer uma dúvida, adiantar que eu preciso sair agora, sobre o edital. Daí tá falando naquele artigo anterior, falou que não poderia ser alterado, mas abre uma ressalva em caso de impugnação. Impugnou. Recurso para impugnação é correto, tem que impugnar, daí como que procede a maneira correta de alteração do edital, como que funciona isso? Estou perguntando porque nunca passei por isso ainda. Ok, então digamos que alguém impugna o edital e que você queira acolher a impugnação porque você verificou que de fato está incorreto. Né? Então você vai receber aquela impugnação dentro do prazo que você tem para responder, que é de 3 dias úteis depois de encaminhada a impugnação. Você analisa e fala, opa, de fato, a especificação aqui está direcionada, vamos ampliar essa especificação para admitir outras marcas. Então você vai ter que fazer um esclarecimento pelas mesmas vias, né, que você utilizou para publicar o seu edital. Então, digamos que você tenha publicado o edital na internet e em jornal de circulação local. Né? Você vai ter que colocar lá um seguinte aviso. Em razão da impugnação protocolada sob número tal, apresentada no dia tal, essa administração entendeu pertinente a alteração do edital nos pontos tais, de modo que disponibilizamos para acesso edital retificado, abrindo-se a partir de então os prazos, né, para a abertura do processo licitatório, que deverá ocorrer no dia tal. Dá esse aviso, pronto, está resolvido. Né? Publica isso, altera o seu edital e disponibiliza o edital com a nova redação. Tá bom, amigo? Felicidades, tudo de bom. Então vamos lá. Ação popular, terceirização de concursos públicos do município e da Câmara Municipal. Licitação, fraude e direcionamento do certame comprovados em relação à Câmara Municipal. Conluio entre empresas licitantes não demonstrado. Ajuntada na fase inicial do processo de licitação, de minuta de contrato já preenchido com os dados da empresa, que será vencedora, e com o valor exato da futura proposta de preço, evidencia a ocorrência da fraude e do direcionamento do certame para a empresa conluiada. Também evidencia a fraude, a presença de representante da empresa vencedora do certame nas dependências da Câmara Municipal, mesmo antes da licitação, em reuniões reservadas com o presidente daquela casa e sua assessora jurídica de confiança, que inclusive emitiu parecer favorável ao procedimento. Tudo isso, aliado à inércia da comissão de licitação, que nada fiscalizou no procedimento e confessadamente teve atos assinados a posteriori por alguns de seus membros, a pedido da já referida assessora jurídica, comprovam de forma suficiente a nulidade do procedimento. Dureza, hein? Aqui, serviço completo, né? Serviço completo. Fizeram conluio lá do comecinho da licitação, durante a licitação, depois da licitação, né, para direcionar a contratação para uma determinada empresa. Né? E isso aqui foi uma ação popular. Uma pessoa que observou o que estava acontecendo ali. Oi? Então, não necessariamente isso aqui tenha sido em Terra Roxa, porque Terra Roxa é a comarca. Tem vários municípios ao redor que são... Isso aqui aconteceu em Terra Roxa? Então tá bom, a senhora está falando, quem sou eu para discordar? Eu geralmente... Não tinha nada a ver com a confusão, fui contratar há 2 anos, foi confusão. É mesmo? Então, eu geralmente, o que eu faço? Quando eu trago esses causos aqui, eu omito a cidade em que aconteceu, para não causar... Esse tempo atrás, eu estava dando uma aula aqui, aí eu trouxe uma ação de improbidade, né? E falei da ação de improbidade e tal... E tinha um correligionário do punido lá, né? E aí ele quis defender, ficou uma situação assim. Só um pouquinho, pega o microfone ali, por favor. Diga lá, minha amiga. Não, porque eu não tinha nada a ver com essa confusão. A pessoa que ia passar no cargo, eu derrubei ela com título.
Com título? Daí fui contratado, mas não era, ele ficou em segundo lugar. Entendi. Daí trabalhei 2 anos ainda lá no município, né? Mas o problema maior acho que foi pela Câmara, mas daí depois acabou cancelando tudo. Entendi. Trabalhamos 2 anos, depois fomos tudo exonerado. E não teve o que fazer. Entendi. Daí... Então, esse concurso que está sendo dito aqui é esse concurso que você está falando. Existiu. Trabalhei 2 anos, daí depois eu voltei a fazer concurso de novo, que daí eu fui aprovada na Câmara de Guaíra. Foi em 2007 isso aí. Daí eu não sei até hoje o que virou. Sabe? É legal. Então, pela ementa, né? Nós estamos vendo então que a ação popular ela resultou na anulação desses atos todos, né? Aconteceu bem depois, a decisão já é de 2012, né? A decisão é de 2012, mas eu disse que o concurso foi em 2007, né? O que é, meu amigo? A questão dos servidores que foram prejudicados por essa ação, no caso ali, ela disse 2 anos, lógico que estavam em estágio probatório. Se ela tivesse 3 ou 4 anos, a situação seria a mesma? A anulação implica a quebra desse vínculo, né? Se um ato foi feito com ilegalidade, do ato ilegal nulo não se pode gerar efeitos. Tá? Tem a teoria do fato consumado, né? Pessoas que por um longo período ficam num determinado cargo, né? E se descobre muito depois, aquela pessoa estava de boa fé, ela não participou da situação de conluio, né? Aquela pessoa estava de boa fé, decorreu-se 10 anos, né? Aí, em prol da segurança jurídica, o judiciário, em algumas situações, né, presenciados esses fatores, né, de boa-fé da pessoa, de um longo decurso do tempo, consolida aquela situação. Tá? Mas nesse caso aqui, 2, 3 anos, isso não importa a pessoa ter passado pelo estágio probatório. Não é essa a solução, não é por aí que a gente acha a solução. Né? É justamente a verificação de quanto tempo já se passou desde a realização do concurso, se houve ou se não houve boa-fé de quem estava no cargo. Né? Mas nesse caso aqui, anulando esse concurso por irregularidades no próprio concurso, as pessoas que fizeram o concurso, elas têm que sair, não podem permanecer. Tá? Para o licitante, pessoal, a sistemática de impugnação é outra. Tá? Então, se o impugnante se apresenta como empresa interessada em participar da licitação, comprovando que o seu objeto social é compatível com o objeto da licitação, aí nós vamos para o parágrafo 2º do artigo 41. Vamos ver o parágrafo 2º. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação o licitante que não o fizer até o 2º dia útil que anteceder a abertura dos envelopes com as propostas dos envelopes de habilitação em concorrência, abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preço ou concurso ou a realização de leilão, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipóteses em que tal comunicação não terá efeito de recurso. Então, pessoal, quando o impugnante é licitante, o prazo dele é maior. Né? Qualquer cidadão ele tem prazo até 5 dias úteis antes. O licitante ele tem prazo até o 2º dia anterior. Tá? Então, o prazo dele é maior. Importante a gente lembrar, né, que a lei ela não dispõe o prazo aqui que terá a administração para responder a essa impugnação. Né? Então, essa impugnação aqui, ela não tem um efeito que no direito nós conhecemos como efeito suspensivo. Efeito suspensivo é aquele efeito que vem de uma manifestação, né, nossa para suspender o andamento do procedimento. Né? Então, por exemplo, o recurso ao final da licitação, ele tem efeito suspensivo. A licitação não pode prosseguir para o contrato sem que o recurso tenha sido julgado. Então, o efeito do recurso, ele é efeito suspensivo. Tá? O efeito da impugnação não é suspensivo.
O efeito da impugnação é devolutivo, ele devolve para a administração o conhecimento de uma questão, exigindo dela uma resposta, mas não suspende, né, o encaminhamento dos procedimentos subsequentes. Tá? Então, em tese, é possível abrir licitação mesmo na pendência de resposta à impugnação apresentada. Bom, se a gente opta por isso, né, o risco que a gente corre é ter que depois, lá na frente, alterar o edital e ter que invalidar todos os atos cometidos até então, ter que anular essa licitação. Né? Então, tendo impugnação do licitante, é importante, para a gente evitar futuras situações, a gente responder no tempo. Agora, se o licitante ele deixou para impugnar na véspera quase da abertura, usando o prazo máximo, né, segundo o dia útil anterior, impugnação um pouco complexa, mas você vê que ela é meramente procrastinatória, ela não tem um fundamento efetivo, e você vê que na análise daquilo, aquilo não vai resultar em nada em favor da empresa, abre a licitação e deixa para responder depois, não acolhendo a impugnação. Agora, se você vê que tem que examinar com mais detalhe, que é possível, né, ter que acolher a impugnação, então corra para resolver antes de abrir. Corra para resolver antes de abrir, para não ter problemas futuros. Então, perguntinha aqui, ó. E se o licitante não impugnar o edital e depois de inabilitado ou desclassificado apontar o erro, insurgindo-se contra ele, é necessário acolher a insurgência? Então, nesses casos aqui, a gente fala de preclusão. O que é a preclusão? É a perda do direito quando o direito não é exercido tempestivamente. Então, assim, se ele viu o defeito, mas não falou nada, né? A administração julgou a inabilitação dele com base naquele defeito, que depois ele vem apontar. E ele fala, olha, eu podia ter apontado antes, mas não apontei, mas estou apontando agora. Então, para ele aconteceu a preclusão. Isso não impede, né, que ele busque judicialmente a medida para corrigir aquilo. Né? Mas, no âmbito administrativo, a gente não acolhe, né? Até porque aqui é dito, ó, decairá do direito de impugnar aquele que não o fizer até o segundo dia útil. Então, lá depois de aberto o certame, né, ele não terá esse direito. Quem responde à impugnação, pessoal? Então, da mesma forma que a lei não fala quem é que faz o edital, a lei também não fala quem responde à impugnação ao edital. Mas a gente pode entender que, principalmente dos municípios pequenos, né, nós temos quase todas as capacidades, as incumbências, atribuições de licitação fixadas na comissão de licitação, na comissão permanente de licitação, que quem responde é a própria comissão. Né? Na prática, é geralmente assim que acontece, mas a prática de algum dos municípios aqui ela pode ser um pouco diferente e acometer essa atribuição a outra pessoa. Né? Pode colocar, de repente, o jurídico para fazer resposta às impugnações? É possível, sim, não tem problema. Mas o importante é o seguinte, se houver necessidade de alterar o edital em razão do acolhimento da impugnação, é importante que a autoridade competente ela assine, dando concordância àquela alteração. Uma coisa importante, pessoal, é o seguinte, todo edital licitatório, ele veicula normas regulamentares para estabelecer regra de conduta, não é isso? O edital, ele é um ato normativo. Ele estabelece lá que o recurso será processado assim assado, que a proposta deve ser apresentada de uma determinada forma. Inclusive, o edital, ele estabelece regra para a autoridade competente, porque o recurso ele deve ser analisado em segunda instância administrativa pelo prefeito. Para o prefeito dizer se mantém ou reforma a decisão lá do recurso. Né? Então, veja, esse edital, já que ele estabelece norma, inclusive para o prefeito, ele pode ser assinado por nós, unicamente, que somos subordinados ao prefeito? Fica meio estranho. Quebra um tanto da hierarquia presente nessa relação.
né? Então, o edital ele deve ser levado também para que o prefeito coloque ali a sua ciência e assine também esse edital. Tá? Eu não sei se todos vocês têm essa praxe do prefeito assinar o edital, mas eu já vi muitos municípios em que o prefeito não quer assinar o edital. Ele fala, não, quem assina o edital é o presidente da comissão de licitação. Eu não quero saber de assinar o edital. Então, é importante, o prefeito é o responsável pela edição dos atos normativos no âmbito do município. Ele tem que assinar o edital, ou, no mínimo, delegar essa função para algum dos secretários. Tá? Ele não pode passar incólume ali sem declarar a paternidade daquela criança. Tá? É dele. Tá? Havendo impugnação e acolhimento da impugnação com alteração do edital, esta impugnação também deve ser acolhida por ele, que é a autoridade que assinou o edital. Então, a autoridade que assina o edital é a autoridade também que acolhe, né, esta impugnação e determina a modificação do edital. Olha aqui, decisão do TCU. Determinar ao Departamento Nacional de Obras contra as secas que restringe a comissão de licitação a atribuição de apreciação das impugnações digitais de licitação, por ser dessa competência legal para realizar o processamento, julgamento das propostas dos licitantes nos termos do artigo 51. Então, o entendimento aqui do TCU, que é o entendimento administrativo, é de que a comissão de licitação é quem responde à impugnação. Se o licitante impugna o edital e a administração não responde à impugnação antes da abertura da licitação, ele pode participar do certame? Então vamos ver lá no parágrafo 3º a resposta. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo, até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. Vamos com calma aqui, para a gente examinar esse parágrafo 3º. Então, o licitante, ele trouxe uma impugnação dentro do período que a lei prevê, né, até o segundo dia útil antes da abertura. Ele impugnou, dizendo, olha, esse edital está errado, essa especificação do item aqui não está correta, e eu me insurjo contra ela. Muito provavelmente, na proposta dele, ele vai ter uma especificação que seja diferente da especificação do edital, correto? Ele não estava querendo bater no edital para poder participar da licitação? É porque o que ele está querendo trazer, o que ele está querendo cotar, muito provavelmente não faça referência ao que diz o edital. Né? Aí a administração, pensando nisso, fala assim, bom, ele impugnou a especificação do objeto. Significa que a proposta dele não diz respeito ao meu objeto. Vou impedi-lo de participar da licitação. Poderia ser um raciocínio, né? Poderia ser um raciocínio. Mas a lei, como a gente não sabe qual será o resultado da avaliação da impugnação, a lei resguarda o direito desse licitante de participar da licitação. É isso que está sendo dito ali. Ó. A impugnação feita pelo licitante não o impede de participar do processo licitatório. Aí complementa, até o trânsito em julgado da decisão. Como é seu nome? Sônia? Susan. O que é o trânsito em julgado da decisão? Vanessa, socorra a Susan. Não sei. Não vai. Vou pedir para o nosso amigo aqui, que é procurador, né, advogado. Explica para os colegas aí o que é trânsito em julgado, meu amigo. Quando a decisão não pode... Pega o microfone. Quando a decisão não pode mais ser modificada. Isso, quando a decisão não pode mais ser objeto de recurso. Né? Então, quando a decisão não pode mais ser modificada, ela é uma decisão definitiva, a gente no direito tem essa expressão para dizer que a decisão ela transitou em julgado. É um termo muito peculiar, típico do direito. Então, quando vocês virem isso, né, trânsito em julgado significa decisão da qual não cabe mais recurso, não pode mais ser modificada. Tá? Então, nesse caso aqui, né, ele pode participar desse processo, né,
até que aconteça o trânsito em julgado da decisão. Se ele veio participar da licitação com a documentação dele, né, nos termos do que ele impugnou, né, vamos relembrar lá da hipótese, ele bateu na especificação do objeto. A proposta dele veio com especificações diferentes da que a gente pediu. Porque ele já estava impugnando, justamente, estão indo embora? Vão com Deus. Felicidades, tá bom? Tudo de bom. Então, nesse exemplo que a gente está dando aqui, se a proposta dele, né, destoa do nosso edital, né, porque ele impugnou querendo que o edital seja modificado, ele participa. No meio tempo, essa impugnação dele, ela é rejeitada de forma definitiva, em decisão que não cabe mais recurso no âmbito administrativo. A gente pode, aí sim, dizer que aquela proposta dele não pode ser admitida porque não fez frente ao que nós pedimos no edital. E aí ele pode ser desclassificado. Mas até que não haja a resposta, ele tem que continuar participando da licitação. Entenderam? Muito bem. No pregão, pessoal, nós temos um procedimento de impugnação diferente. Vamos ver como é que é. Os amigos estão tudo me deixando indo embora, gente. Não façam isso comigo. Abraço, vamos com Deus, tá? Felicidades. Depois sair de casa, vocês ficam comigo, tá? Não vão embora. Vamos lá. Os procedimentos vistos até agora, eles são, então, para as modalidades lá da Lei 8.666. Convite, tomada de preço, concorrência, concurso e leilão. Tá? Então, aqui no âmbito do pregão, nós temos a seguinte regra, e eu trago para vocês a regra, de novo, da Lei 15.608. Por quê? Porque a Lei 15.608, ela compilou nela dispositivos do Decreto 3.555 e do Decreto 5.450, que são decretos que regulamentam o pregão no âmbito federal. Tá? Então, assim, como os municípios não fazem regras próprias de licitação, de regra, não que não possam, mas porque não querem. Como eu falei ontem, eles preferem seguir a legislação federal, inclusive no que diz respeito aos decretos. Então a gente traz essa disciplina aqui para vocês, para a gente conversar em cima dela. Então vamos ver ali o artigo 54 da lei estadual. Precederá a abertura da sessão pública de pregão presencial ou eletrônico o seguinte procedimento. Até 2 dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 1 dia útil. Aqui, então, nós temos algumas diferenças. Primeiro, que a lei aqui não diferencia o cidadão do licitante, colocando um prazo comum para ambos, licitante e cidadão. Qual é o prazo? 2 dias úteis antes da abertura do pregão. Tá? Outra situação aqui, ó. Lá não fala quem é que vai responder a impugnação. Aqui fala. Aqui quem responde a impugnação é o pregoeiro. Tá? Então, o dever de responder a impugnação aqui é do pregoeiro. Tá? Prazo. Lá não estipula, quando é licitante que está impugnando, qual é o prazo que a administração tem para responder à impugnação. Aqui estabelece o prazo. Qual é? 1 dia útil. Tá? Então, qual que é o procedimento? Então, nós temos até 2 dias úteis antes como prazo. Qualquer pessoa, pode ser licitante ou não. A autoridade a quem deve ser dirigida a impugnação é o pregoeiro. A autoridade que vai decidir é também o pregoeiro. O prazo para a decisão é de 1 dia útil. Tá? Então, em caso de acolhimento, o pregoeiro, que é quem responde a impugnação, se acolher, tem que levar até a autoridade competente, para ele ratificar, confirmar o acolhimento daquela impugnação. Tá? Muito bem. Então, impugnação é isso. Vocês têm alguma dúvida a respeito de impugnação? Porque daí nós vamos começar a falar do recurso. Tá tranquilo? Igor? Beleza? Se impugnarem lá as tuas licitações lá, você vai saber fazer tudo direitinho, né? Então, tá bom. Então, vamos para recurso. Então, meus amigos, nós temos como instrumento da ampla defesa o recurso. O recurso é aquela situação, né, é aquela possibilidade que nós temos de contrariar uma decisão que já foi tomada. Contrariar uma decisão que já foi tomada.
E é um dos princípios aqui da ampla defesa a revisibilidade dos atos, ou seja, o recurso ele é princípio, né? Está dentro da garantia constitucional da ampla defesa. Nós não podemos dizer que a ampla defesa foi respeitada e foi observada se nós não demos o direito do recurso, de contradizer uma decisão que nós tenhamos tomado. Então, artigo 109 da Lei 8.666. Dos atos da administração decorrentes da aplicação desta lei cabem, vamos ver, recurso no prazo de 5 dias úteis, a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de... Vou fazer uma pausa. Recurso no prazo de 5 dias úteis, a contar... Aí tem dois momentos. Intimação do ato ou lavratura da ata. Então, tem situações em que há intimação, seja por meio de uma publicação, seja por meio de uma comunicação oficial da administração, né? Nós temos visto agora acontecer com alguma frequência as intimações das licitações serem feitas por e-mail para agilizar os trâmites, né? Ou também nós podemos entender que a intimação ela é feita com a lavratura da ata. Então, na presença de todos, né, tem alguém lá lavrando uma ata, a ata fica pronta, todos assinam de acordo com a lei, né, aquilo pode ser considerado o termo inicial da contagem de prazo para o recurso. Tá? Então, não é necessário, olha só, quando nós temos a lavratura de ata, né, então vamos dizer aqui, acabou lá o convite, foi lavrada a ata, assinou. Não há necessidade da publicação para início da contagem do prazo, porque a lei coloca que é do momento da lavratura da ata. Tá? Isso é uma coisa importante. Então, recurso no prazo de 5 dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante. Então, primeira possibilidade de recurso, julgou a habilitação. Possibilidade de recurso. Diga, minha amiga. Continua sendo a lavratura da ata. Tá? Porque a lei não exige que a gente faça a publicação de todos os atos que são praticados na constância, na duração do processo licitatório. Tá? Habilitação ou inabilitação do licitante. Julgou a habilitação, direito de recorrer. 5 dias úteis para o recurso. Tá? Julgamento das propostas. Julgou as propostas, direito de recorrer também. 5 dias úteis. Anulou ou revogou a licitação. Tem direito de recurso. Naquele caso que você me contou ontem, ele recorreu da revogação da licitação? Não recorreu. É um direito que ele teria, né? É um direito que ele teria. Quando a gente anula ou revoga, pessoal, no ato que a gente publicar desta anulação ou revogação, é importante a gente dizer da possibilidade do recurso. Isso também tem a ver com a ampla defesa e o contraditório. Tá? Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento. Falando daquele setor que nós comentamos de cadastro de fornecedores, que quase ninguém tem, né? Uma das coisas que esse setor fornece é o certificado de registro cadastral. É um documento que diz que aquela pessoa está cadastrada. Esse documento ele pode substituir algumas das certidões que a pessoa utiliza na habilitação da licitação. As certidões de débito, aquelas negativas, né? A de falência. Se tiver arquivado no órgão, tudo dentro da validade, o órgão público dá a ela o certificado, dizendo esta empresa está regular, com a sua condição regular para a participação das licitações. Então, substitui toda aquela série de documentos. Tá? Também tem validade esse certificado de registro cadastral. Né? Então, assim, se a empresa vem pedir o seu certificado, né, a sua inscrição no registro cadastral, e a comissão ela nega, porque tem um julgamento da comissão para aprovar ou não a inclusão dela no cadastro. Né? Se a comissão nega, ela pode recorrer desta negativa. Recurso também da rescisão do contrato.
Também há possibilidade. Se há uma rescisão unilateral do contrato, por defeito apontado pela administração, a empresa tem direito de manejar recurso contra esta rescisão. A aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. Então, aplicou penalidade, qualquer uma das penalidades ali, advertência, suspensão temporária ou multa. É possível manejar recurso contra essa aplicação. No caso do convite, pessoal, o prazo não é o dos 5 dias úteis. O prazo ele é menor, porque o convite é uma modalidade de licitação menor também, né, mais simples. Então, o prazo, no caso de convite, é de 2 dias úteis. Como eu já falei para vocês, os recursos eles têm efeito suspensivo. Então, nós não podemos levar adiante a licitação enquanto nós não resolvermos o recurso. Olha só, uma coisa importante. Se alguém interpuser recurso, nós precisamos comunicar os licitantes de que houve interposição de recurso. Por quê? Porque os demais licitantes, a partir do recurso interposto, têm direito de apresentar contrarrazões aos recursos interpostos. Já tinha ouvido falar em contrarrazões, Igor? Porque assim, né? Você tomou a decisão, alguém discordou da sua decisão, veio e interpôs um recurso. Quem estava sendo beneficiado pela sua decisão tem direito também de colocar as suas razões. Aqui também tem um contraditório, né? Então, é importante a gente alertar aos participantes da licitação da interposição do recurso para que aqueles que quiserem possam também interpor as suas contrarrazões. Tá? No mesmo prazo, né, de 5 dias úteis e para o convite 2 dias úteis. Então, o recurso ele é interposto perante a comissão de licitação dirigido à autoridade superior. A comissão ela tem 5 dias para apreciar essa insurgência. Se a comissão entender que deve acolher o recurso, né, ela deve encaminhar essa consideração à autoridade superior, dizendo, olha, de fato, ele tem razão aqui, nós temos que acolher esse recurso. Né? Se ela entender que deve manter a sua decisão, também vai encaminhar para a autoridade superior. Né? E a autoridade superior também tem 5 dias para proferir a decisão. Essa decisão aqui ela deve ser motivada e apreciar integralmente as razões recursais. Então, na hora que o pessoal traz o recurso para nós, colocando uma série de pontos, você, quando vai responder, não adianta você repetir a decisão que foi combatida pelo recurso. Uma coisa que a gente vê muito é isso. Né? Então, você colocou lá na sua decisão: inabilito a proposta da empresa X porque descumpriu o item 5.2 do edital. Aí ele vem lá e recorre. Pregoeiro, ou comissão de licitação, eu não descumpri essa norma 5.2 por isso, por aquilo, eu obedeci aqui. Aí na hora de responder o recurso, você vai lá e fala assim: recurso negado, pois desobedeceu o item 5.2 do edital. Tá certo isso aí? Não está certo isso aí. Né? Você está repetindo a mesma decisão que ele está combatendo. Para ficar correto, como é que nós temos que fazer? Observar o que ele disse no recurso, né? Separar cada um dos argumentos e rebater cada um dos argumentos. Olha, aqui onde ele está dizendo que não descumpriu por isso, ele descumpriu sim, conforme se comprova da folha tal do processo, né, licitatório, e vai fazendo todas as indicações, rebatendo argumento por argumento. Não pode deixar nenhum argumento sem ser rebatido. Tá? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente analisa e decide a respeito dos recursos. Então, a comissão, ao receber o recurso e contrarrazões, deve observar o seguinte. Primeiro, analisar a admissibilidade do recurso. Já tinha ouvido falar nisso, Lucimar? Que quando a gente recebe o recurso, a primeira coisa que a gente faz é verificar a admissibilidade do recurso? Coisa importante, a admissibilidade. O que a gente verifica nessa primeira fase da análise do recurso? Já tinha ouvido falar, Igor? Então vamos lá. Primeiro, tempestividade é saber se o recurso foi interposto dentro do tempo certo, observando o prazo assegurado
pela lei, que é de 5 dias úteis. Porque se ele interpôs o recurso no 6º dia útil, ele inobservou, desobedeceu a tempestividade. É um recurso intempestivo. Intempestivo. A legitimidade do recorrente. Quem participou da licitação foi a empresa abarateira. Na hora de trazer o recurso, quem traz o recurso é a empresa JCS. Tá? Que nem participou da licitação. Mas é do mesmo grupo econômico lá. Né? E apresenta em nome dela, com o CNPJ dela, o recurso subscrito para fazer frente àquela decisão. Nessa situação, faltou à JCS, que não participou da licitação, legitimidade. Ela não é legítima para apresentar o recurso. Tá? Interesse recursal. Então, isso aqui é uma coisa importante da gente entender também. Você desclassificou uma empresa e a empresa ela vem no recurso e diz assim: não tinha nada errado com o meu credenciamento. Você desclassificou a proposta da empresa porque a proposta da empresa não fazia frente às especificações do objeto. A empresa vem e fala assim: eu estou recorrendo do meu credenciamento porque não tinha nada de errado com o meu credenciamento, o meu representante ele tem procuração para funcionar nos autos, então eu quero a reconsideração da decisão. Ele está querendo resolver um problema que não vai, nem é um problema, não vai trazer utilidade nenhuma para ele, porque você não apontou aquele problema como motivo para a desclassificação. A desclassificação dele aconteceu porque ele descumpriu a observância das especificações do objeto. Então ele não tem interesse aqui em corrigir o credenciamento, porque com o credenciamento não teve nada. Então ele não tem interesse recursal aqui. Tá bom? Qual que é a solução quando nós identificamos um problema de admissibilidade do recurso? Então, vamos relembrar. Admissibilidade é tempestividade, legitimidade e interesse. Correto? Se a gente identifica que há problema em uma dessas três aqui, qual que é a conclusão que nós vamos tomar? O que nós vamos fazer? Nós não vamos conhecer do recurso. É o termo que a gente usa. Então, na sua decisão, você vai ter que dizer o seguinte: não conheço do recurso, porque nele tem um problema de admissibilidade, qual seja, é intempestivo. Aí você explica. A comunicação da decisão foi no dia tal, contando os 5 dias úteis a partir daquele dia, o prazo fatal para a apresentação do recurso era o dia tal, e foi apresentado extemporaneamente, fora do prazo. De modo que não conheço do recurso. O que é não conhecer do recurso? É você nem ir para analisar o que de fato está sendo discutido lá no meio do recurso. Você não entra na discussão que nós chamamos de mérito do recurso. Ele queria discutir a desclassificação dele, porque você disse que o preço dele era inexequível, e ele está dizendo que o preço dele não é inexequível, traz um monte de nota fiscal para comprovar que o preço dele não é inexequível. Aí o recurso dele é um recurso intempestivo. Você não conhece o recurso, você não precisa falar nada a respeito da execuibilidade, porque você não vai entrar no mérito da discussão. Ele não conseguiu passar da porta, não foi admitido o recurso dele. Ok? Diga, meu amigo. Só o endereçamento está errado. Só o endereçamento do recurso estiver errado. Se o endereçamento estiver errado, daí eu vejo que a gente tem que acolher e conhecer. Né? Porque até para o próprio mandado de segurança hoje a gente tem uma flexibilização, né? Nessa situação, né? Que dirá num recurso administrativo. Né? Então, se ele, por exemplo, o recurso é do pregão, quem abriu foi o Igor. Aí a presidente da comissão de licitação permanente é a Lucimar. O recurso vem encaminhado a Lucimar e não ao Igor. Né? Eu não vejo problema nenhum. A Lucimar encaminha e o Igor responde. Tá? Muito bem. Então, se a gente conhecer do recurso, ou seja, se ele passar pelo crivo da admissibilidade, a
A gente viu que ele é tempestivo, que ele, quem está recorrendo tem legitimidade e há interesse para recorrer. Né? Se a gente fizer esta verificação, a gente tem que entrar no mérito do recurso. Né? E aí é muito importante que a gente motive, a gente exponha as razões para manutenção ou reforma dessa decisão. Depois disso, a gente submete o recurso à autoridade superior. A autoridade superior ela faz a apreciação, né, e ela decide de forma final, acolhendo ou rejeitando aquele recurso. Tá? No pregão, pessoal, no pregão nós temos algumas diferenças. Tá? Então, vamos lá. No pregão, nós estamos vindo, né, na nossa sessão de licitação. E veja, lá nas modalidades da Lei 8.666, a gente só vai declarar o vencedor depois de resolvidos os recursos. Tá? No pregão, nós vamos declarar o vencedor e depois da declaração do vencedor é que nós vamos ver se tem recurso ou não tem recurso. Então, no pregão é bem diferente. Né? A gente vem caminhando no pregão, chega no momento, declarei o vencedor. Declaro o vencedor da minha licitação, a empresa Totalflex, o nome da empresa. Tudo bem, Totalflex ela ganhou aquela licitação. Aí eu pergunto, no momento em que eu declaro o vencedor, dos presentes aqui, há alguém que queira interpor o recurso? Olha só, outra diferença. No pregão, para interpor recurso, tem que estar presente na sala de licitações, durante a licitação, no momento da declaração do vencedor. Se no pregão a empresa que quer recorrer não está ali representada pelo seu representante, ela não tem o direito de recorrer. É condição de admissibilidade do recurso a presença física do representante da empresa. Nas outras modalidades, não. Nas outras modalidades, a gente abre o prazo do recurso e fica esperando para ver quem vai recorrer. Se ninguém recorrer, ótimo. Agora, há a possibilidade de todos recorrerem. Né? Todos os participantes. Aqui no pregão, então, é preciso manifestar, né? No momento que o pregoeiro pergunta, alguém quer recorrer, é preciso manifestar na hora esta intenção do recurso, sob pena de preclusão do direito de recorrer. Tá? E outra, não basta somente isso. Que ele diga, seu pregoeiro, eu quero recorrer. Ele tem que dizer, eu quero recorrer, e tem que apresentar, ainda que sucintamente, de forma resumida, os motivos do seu recurso. Então, a Totalflex ela fala, seu pregoeiro, eu quero recorrer. E quero recorrer porque lá quando o senhor disse que o meu preço era inexequível, de fato não é inexequível. Esse preço é um preço inexequível e eu vou demonstrar a execuibilidade dele nesses dias que eu tenho para apresentar as razões recursais. Então, ele apontou qual é o problema. Então, se a empresa ela fala assim, seu pregoeiro, eu quero recorrer. Mas você quer recorrer do quê? Não sei, eu vou chegar lá no escritório lá e vou conversar lá com o meu jurídico, com o contador, e aí eu vejo lá o que eu recorro. Né? Se ela fizer dessa forma, recurso inadmissível. A gente lança em ata que ela não trouxe nenhuma razão para embasar a sua intenção de recurso e nós não aceitamos a interposição daquele recurso. Tá? O pregoeiro ele pode já responder na própria ata o recurso? Por exemplo, se for alguma coisa só para atrasar o certame, ele falar não, está indeferido? Então, em hipóteses bem restritas, pode. Por exemplo, essa que eu falei agora. Né? Ele não declina nenhum motivo para recorrer, mas só nessa hipótese. Né? Se ele falar assim, olha, eu quero recorrer e disser por que quer recorrer, você não pode responder eliminando de imediato o direito dele recorrer. Você tem que dar a ele o prazo para ele poder apresentar as razões do recurso. Então, o recurso ele não se esgota nessa manifestação. Tá? Olha ali, ó. Será concedido para ele, depois do momento em que ele manifestar a intenção de recorrer, o prazo de 3 dias para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes
intimados desde logo para a apresentação das contrarrazões. Aqui não tem necessidade de comunicar os licitantes de que houve a interposição de recurso para abrir para eles o prazo das contrarrazões. Não tem essa necessidade. Aqui é automático. Então, teve recurso, 3 dias para apresentar as razões, de imediato, 3 dias para apresentar as contrarrazões. Tá? O que são essas razões de recurso? Então, ele disse que quer recorrer. Então, ele tem 3 dias a partir do encerramento daquela reunião, né, para trazer por escrito as manifestações, porque ali na hora ele falou de forma muito resumida. Então, para ele fazer prova das suas alegações e discriminar de forma mais detalhada as suas razões, ele tem esses 3 dias assegurados pela lei. E também diz a lei, né, que é assegurado de imediato ao interessado, ao recorrente, vista dos autos. Vista dos autos. Então, tinha licitação que a gente abria aqui no tribunal, que era um tanto de gente participando. Muitas propostas, muito documento para a gente juntar. E você não pode juntar de qualquer forma, né? Você tem que furar, você tem que dar um número de sequência de todo o processo, então tem que numerar, tem que rubricar aquelas folhas que estão sendo juntadas, né? Porque quando a gente abre durante a licitação, a gente grampeia e numera, mas é uma numeração só daquele conjuntinho de páginas. Quando a gente vai encartar no processo principal, a gente tem que renumerar, que é dar número sequencial daquele processo no qual aqueles documentos foram juntados. Então, depois da licitação, tem todo um trabalho, né, dessa parte do suporte administrativo, para a gente furar essas folhas, abrir volumes, né, quando ultrapassa 200 folhas, a gente, de regra, abre um outro volume, né, e fica, às vezes, um calhamaço. Às vezes, não é possível, assim que conclui a licitação, a gente dá acesso aos autos, porque nós não tomamos essas providências. E a gente não pode dar as folhas soltas para as pessoas terem vista, né? Porque senão está sujeito a alguém sumir com algum documento dali, você não ficar nem sabendo, porque não estava numerado, não estava encartado no processo, não é isso? Então, pessoal, se houver necessidade, a gente monta esse processo e disponibiliza só a partir do momento que tiver tudo dentro dos conformes. Só que daí a gente começa a contar o prazo a partir do momento que nós disponibilizamos os autos para o interessado. Senão você começa a contar prazo do momento final da licitação e lá no 3º dia que você coloca os autos à disposição dele para ele ter vista. Aí ele perdeu o prazo, né? Ele ficou com o prazo diminuído. Então você não pode também agir dessa forma. Você começa a computar o prazo de 3 dias a partir do momento em que ele tem efetivo acesso aos autos do procedimento licitatório. Acolhimento do recurso importa a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Aquilo que a gente estava falando. Se a gente vê que a gente precisa acolher o recurso, a gente não vai voltar lá no começo da licitação para refazer tudo, inclusive aquilo que não foi objeto do recurso. A gente só vai refazer os atos que ficaram manchados por alguma atuação irregular da nossa parte. Os demais, eles estão a salvo e permanecem com a sua validade intocada. Olha só, a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito do recurso. Se ele não falar na sessão que ele quer recorrer e expuser os motivos, ele não tem mais direito de recorrer, né? E a gente pode adjudicar o objeto para o vencedor da licitação. Tá? Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor. Então, se tiver recurso, quem faz a adjudicação do objeto é a autoridade competente e não o pregoeiro. Aqui tem um resuminho, né, do direito de recurso, da forma da gente processar o recurso no pregão. Esse material vai estar disponível para vocês no ambiente virtual do aluno. E eu, de bônus, trouxe aqui para vocês o direito de petição, que é um direito, pode, por exemplo, não caber mais recurso, já passou do tempo do recurso, mas há uma ilegalidade manifesta ali. E o licitante, ele
aponta aquela ilegalidade. E você bate o olho e fala, ah, olha só, é verdade, ele tem razão, mas já não tem mais prazo para recorrer. Então você pode, eventualmente, receber aquela manifestação não como recurso, e sim como direito de petição. O direito de petição é o direito que a gente tem de, a qualquer tempo, peticionar, pedir alguma coisa à administração pública. Está assegurado lá no inciso 34 do artigo 5º. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Tá? Então, se um dia você abrir uma licitação, perder o prazo para recorrer, mas mandam para você o recurso, e você vê que é importante considerar o que está sendo dito no recurso, você, no começo da sua decisão, você fala assim, recebo a manifestação não como recurso, haja vista que foi extrapolado o prazo para recorrer. Todavia, recebo como pedido geral de petição. Tá? Então, com base no inciso 34 do artigo 5º. Então, está aqui na apostila, tá? Que está disponibilizada no AVA. Já chegamos no horário da gente concluir. Eu quero dizer a vocês que foi uma grande honra, uma satisfação estarmos juntos. Espero que vocês tenham gostado da forma que eu gostei, porque vocês participaram. Parabéns pela participação, bem legal. E desejo felicidades a todos vocês, meus amigos, que vocês tenham sucesso na vida profissional, continuem se preparando, faço votos de que vocês voltem outras vezes, para que a gente possa encontrar. Eu falei esses dias com alguém aqui que a gente vai ter curso de sistema de registro de preço. Então, o sistema de registro de preço é muito útil, interessante. Né? Agora em julho o curso, se eu não estou enganado. 18, acho que é 17 e 18. 17 e 18 de julho. Né? Então é isso, gente. Um abraço para cada um de vocês, felicidades. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, professor. Só quero... Guardem as palmas que ele merece, tá? Só quero dar um recado bem rapidinho. Então foi gravado, quem queira essa gravação, tem um pessoal saiu, já avisei antes aí, está disponível gratuitamente. Este curso de registro de preço também, quem não puder vir aqui, tem a transmissão ao vivo. A gente criou um grupo no WhatsApp, então o tempo todo vocês podem estar enviando mensagem. Desta vez o pessoal não aproveitou muito aí essas perguntas, tinha algumas demandas, eu acabei passando para outro professor que estava disponível, mas sinto-se à vontade ainda para enviar. O professor sempre atende posteriormente. Não é um compromisso de atender essas consultorias, né? Sabe-se que tem, às vezes, até um tempo muito maior para avaliar algum tipo de documento. Mas se for um jogo rápido, aí a gente com certeza atende. O professor dos 2 primeiros painéis é o dono aqui da Unipública, ele fica aí o tempo todo. Então, com certeza, pode atender alguma demanda que vocês têm lá em especial. Temos que agradecer a preferência, né? Vocês viram aí que, graças a Deus, tem um bom número. A gente está em época de crise e aqui não foi diferente. Está bem difícil, então, de conseguir esses números. E eu agradeço realmente essa participação de vocês e a permanência ter ficado até aí no final. Tá? Certificado estará no AVA também, onde está esse material que o professor comentou. Agora, no final da biometria, já computa o seu percentual de participação e já pode imprimir lá. Caso você precisa de algum termo de declaração, alguma coisa para comprovar a veracidade lá no seu empenho, peça ali para a menina que ela já faz agora, a gente pode fazer, eu te envio depois. Está bem tranquilo isso aí. Vão com Deus, boa viagem, até a próxima. Obrigado.